Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Poder da Consciência. Eu me chamo Regina. Hoje eu vou compartilhar com vocês a terceira e última parte do capítulo 3, intitulado O Princípio da Verdade, do livro Sua Fé é Sua Fortuna, que está na coletânea O Despertar da Consciência de Neville Goddard. Neville inicia falando que agora que a lei do ser foi revelada a você, comece hoje a se reavaliar para mudar o seu mundo, pois o mundo do homem é a sua consciência cristalizada em cada detalhe. No livro de Números está registrado, naqueles dias, que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e éramos gafanhotos aos olhos deles. Hoje, fala Neville, é o dia, o eterno agora, onde as condições do mundo alcançaram a aparência de gigantes. O desemprego, a crise econômica, a competição do mercado e etc. são os gigantes que fazem você sentir-se ser como um gafanhoto indefeso. Gente, eu confesso que quando eu li este parágrafo, eu lembrei de inúmeras vezes em que eu me senti um gafanhoto indefeso na frente de um gigante que se apresentou para mim, na forma de uma doença, de um problema familiar ou de um problema financeiro que eu não tinha como resolver. Mas eu tenho uma frase que eu carrego comigo e que me dá força, que é: Deus sempre tem o melhor para mim. E às vezes, quando eu estou pensando nos meus problemas, eu imagino como se eu estivesse olhando assim para o problema, sabe? E eu digo, eu não sei como, nem sei de que forma, nem de que jeito, nem através de quem e nem quando. Mas eu sei que Deus vai resolver este problema. Eu sei que Deus vai resolver isso e falo o nome do problema, né? Porque Deus sempre tem o melhor para mim. E cara, acreditem, aparece aquele conhecido com quem eu nem tenho contato, aparece o amigo do amigo do amigo que do nada aparece para o meu amigo ou minha amiga na hora certa e consegue resolver aquele perrengue para mim sem eu nem conhecer essa pessoa. E eu às vezes fico até assustada com a forma tão improvável como as coisas acontecem na minha vida quando eu faço esse tipo de prática. Mas acreditem, as coisas acontecem. E às vezes, sem nem acreditar, de tão sobrenaturalmente louco que isso parece para mim, eu agradeço a Deus. Muitas vezes eu agradeço a Deus até antes da coisa ter acontecido, porque eu sei que Deus sempre tem o melhor para mim. Mesmo que a coisa não aconteça do jeito que eu quero, porque, como eu disse para vocês, Deus sempre tem o melhor para mim. E às vezes o melhor para mim não é aquilo que eu quero, não é daquela forma que eu quero. Mas Deus sabe, porque Deus sabe melhor do que eu como é que vai acontecer lá na frente. O que eu vou precisar lá na frente. Então, Ele às vezes faz as coisas de uma forma diferente do que eu pedi ou do que eu queria, mas Ele faz o melhor para mim. E às vezes acontece infinitamente melhor do que aquilo que eu poderia pensar ou imaginar de pedir a Deus. Mas voltando aqui para o texto, onde Neville diz: mas, como nos foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e por causa dessa nossa própria concepção éramos gafanhotos aos olhos deles. Nós só podemos ser para os outros aquilo que primeiro somos para nós mesmos. Assim diz Neville. Portanto, à medida em que nos reavaliarmos e nos sentirmos ser como um gigante, como um centro de poder, nós automaticamente mudaremos a nossa posição em relação a eles, reduzindo os monstros antigos ao seu verdadeiro lugar, fazendo-os parecer como pequenos gafanhotos indefesos. Neville continua falando, né?
O homem continua a andar na escuridão, ao invés de despertar para o ser que ele é de verdade. Eu sou a luz. No dia em que o homem descobrir e aceitar este princípio como a base de sua vida, será o dia em que ele conseguirá eliminar a sua crença em um Deus externo a si mesmo. O homem que aceita a sua consciência de ser como Deus é incapaz de acreditar em uma outra divindade ao mesmo tempo. O homem deve saber que sua consciência de ser é Deus. E a não ser que isto esteja firmemente estabelecido, tal que nenhuma sugestão ou argumento de outros consiga estremecê-lo, ele poderá recair, retornando para a escravidão de suas crenças antigas. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos escutar a íntegra do texto do Neville. Sua fé é sua fortuna. Capítulo 3, O princípio da verdade. Terceira e última parte. Agora que a lei do seu ser foi revelada a você, comece hoje a se reavaliar para mudar o seu mundo. O homem já manteve por tempo demais a crença de que ele nasceu da tristeza, e que deve lutar para ter a sua salvação com o suor do seu rosto. Deus é imparcial, ele não faz distinção de pessoas. Enquanto o homem continuar a andar nesta crença de tristeza, porquanto ele vai andar em um mundo de dor e confusão, pois o mundo do homem é a sua consciência cristalizada em cada detalhe. No livro de Números está registrado: naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. Hoje é o dia, o eterno agora, onde as condições do mundo alcançaram a aparência de gigantes. O desemprego, a crise econômica, a competição do mercado, etc., são os gigantes que fazem você sentir-se ser como um gafanhoto indefeso. Mas, como nos foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e por causa desta nossa própria concepção, éramos gafanhotos aos olhos deles. Nós só podemos ser para os outros aquilo que primeiro somos para nós mesmos. Portanto, à medida em que nos reavaliarmos e nos sentirmos ser como um gigante, um centro de poder, nós automaticamente mudaremos a nossa posição em relação a eles, reduzindo os monstros antigos ao seu verdadeiro lugar, fazendo-os parecer como pequenos gafanhotos indefesos. Paulo disse deste princípio: isto é para os gregos, ou os sábios deste mundo, loucura. E para os judeus, ou aqueles que buscam por provas e sinais, um escândalo. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão, ao invés de despertar para o ser que ele é de verdade. Eu sou a luz do mundo. O homem tem há tanto tempo adorado as imagens de sua própria autoria, que de imediato ele considera esta revelação uma blasfêmia. Mas, no dia em que o homem descobrir e aceitar este princípio como a base de sua vida, será o dia que ele conseguirá eliminar sua crença em um Deus externo a si mesmo. A história da traição de Jesus no jardim Getsemane é a ilustração perfeita da descoberta deste princípio pelo homem. Dizem que os guardas armados com bastões e lanternas buscavam a Jesus no escuro da noite. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procurais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo: a quem procurais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou: eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos. João 18, versículos 4 ao 8. O homem,
na escuridão de sua ignorância, sai em busca de Deus auxiliado pela luz ofuscante da sabedoria humana. Quando é revelado ao homem que o eu sou, ou a sua consciência de ser, é o seu Salvador, o choque é tão grande, que ele mentalmente cai no chão, pois cada crença que ele aceitou antes cai por terra no momento em que ele percebe que a sua consciência é o único Senhor e Salvador. O conhecimento que o eu sou é Deus, obriga o homem a abandonar todos os outros, pois é impossível servir a dois deuses. O homem que aceita sua consciência de ser como Deus, é incapaz de acreditar em uma outra divindade ao mesmo tempo. Antes que o homem consiga transformar o seu mundo, ele primeiro deve estabelecer este embasamento ou convicção. Eu sou o Senhor. O homem deve saber que sua consciência de ser é Deus. E a não ser que isto esteja firmemente estabelecido, tal que nenhuma sugestão ou argumento dos outros consiga estremecê-lo, ele poderá recair, retornando para a escravidão de suas crenças antigas. Por isso, eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24. A menos que o homem descubra que sua consciência é a causa de cada expressão de sua vida, ele continuará buscando a causa de sua confusão no mundo dos efeitos, e então terminará morrendo nesta busca infrutífera. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. João 15, versículo 5. A consciência é a videira, e o que você está consciente de ser é como um ramo que você alimenta e mantém vivo. Assim como um ramo não tem vida se não estiver enraizado na videira, da mesma forma, as coisas não têm vida a menos que você seja consciente delas. Assim como um ramo murcha e morre se a seiva da videira cessa de fluir em sua direção, da mesma forma, as coisas e qualidades passarão se você se afastar e tirar sua atenção delas, porque sua atenção é a seiva da vida que as mantém vivas em sua expressão. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do que eu acabei de compartilhar com vocês. Aproveita e já deixa o teu like aí para me ajudar. E se você acha que esse vídeo pode ser útil para alguém que você conheça, sinta-se à vontade para compartilhar. Eu te agradeço por você ter ficado até aqui comigo e eu te espero em breve para mais conteúdos como este. Até a próxima. Tchau!